Quer perder peso? Vamos falar sobre a boa alimentação e a cirurgia bariátrica. Você também vai conhecer mais sobre o trabalho de um sapateiro no quadro O que você faz? Os vídeos que se tornaram febre entre os internautas. O quadro Tem o Direito explica os cuidados na hora de comprar um imóvel ainda na planta. E também a agenda cultural para o seu final de semana. Eu sou Paulo André Zerpelão. Eu sou Eric Jimenez e o Mais Notícias está começando. Você está procurando por uma oportunidade de emprego? Então saiba que ainda dá tempo para se inscrever para concorrer às vagas de cadastro de reserva da Copel. As inscrições terminam na próxima segunda-feira, dia 12. São 47 cargos para profissionais dos níveis médio e superior, para trabalhar em 46 localidades do estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso. As taxas de inscrições variam de R$ 45 a R$ 60 e são feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.nc.fpr.br. As provas vão ser realizadas no dia 9 de outubro. Maringá vai ganhar câmeras de segurança nas ruas, avenidas e pontos estratégicos da cidade. Uma parceria com o Ministério da Justiça quer tentar diminuir a criminalidade. O anúncio da medida foi feito pelo prefeito de Maringá durante o encontro dos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O edital do Ministério da Justiça prevê um orçamento de R$ 31 milhões para financiar este tipo de ação em municípios com mais de 30 mil habitantes. De acordo com o prefeito, serão instaladas 30 câmeras, mas o ideal seriam 100 aparelhos. As câmeras devem ser instaladas aos poucos e controladas por uma sala de monitoramento 24 horas. Ainda de acordo com ele, caso não venha verba do Ministério da Justiça, o projeto vai ser realizado com dinheiro do município. Você compra o imóvel ainda na planta, com a data certa para entrar e morar, mas na hora de se mudar descobre que ele ainda não está pronto. O que fazer quando o investimento dos sonhos se torna uma dor de cabeça? É o que você vê agora no quadro Tem o Direito. Comprar um imóvel na planta continua sendo um bom negócio, mas ainda assim é preciso muito cuidado na hora de fechar a compra. Professor, quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter antes de fechar a compra de um imóvel ainda na planta? Bom, em primeiro lugar, ela deve exigir do construtor, do vendedor, um contrato detalhando todas as características do imóvel que ela vai adquirir. O tamanho, as características dos cômodos, a localização do imóvel, as características do terreno e verificar também, junto à matrícula do imóvel, a situação em que ele se encontra. Se é um imóvel apto para a construção, se não tem nenhum tipo de ônus, hipoteca, penhora ou alguma outra questão que possa lá no futuro gerar algum empecilho para que haja a escritura daquele imóvel. Então, fazer um contrato bem feito e verificar a situação do imóvel junto à matrícula. É necessário conhecer a construtora também antes de fechar a compra? Esse é um detalhe importante, principalmente quando a pessoa vai construir fora da cidade onde ela está. Geralmente dentro da cidade as pessoas conhecem as construtoras mais renomadas e se ela tiver alguma dúvida, ela pode procurar a junta comercial e verificar a situação dessa construtora. Agora, quando ela faz isso numa cidade, numa região que ela não conhece, ela deve procurar também se informar. A associação comercial daquela cidade é uma boa referência. Ela também vai poder ajudar o futuro interessado aí nesse imóvel. E após a compra, é necessário fazer um acompanhamento de como está a construção? Esse acompanhamento, ele é um direito que o comprador tem e que vai fazer parte do próprio contrato que ele está realizando. Então, o ideal é que no contrato conste todas as fases em que a obra será realizada. Fase de fundação, fase de erguer as paredes, fases onde ele vai estar colocando o azulejo. Então, o comprador ele tem direito de ir lá e verificar se as fases estão sendo cumpridas e se estão sendo realizadas da maneira como consta no contrato. Até para ele, se for o caso, interpelar essa construtora. Então isso deve ser realizado. E se caso o imóvel não for entregue dentro do prazo estabelecido pela construtora, quais são os procedimentos que o comprador deve tomar a partir daí? Bom, aí nós temos que avaliar o seguinte, o porquê do atraso. Se foram causas extraordinárias,
caso fortuito, força maior, é necessário dar uma dilação de prazo. Isso tem que ser devidamente conversado entre o comprador e a construtora. Se esse atraso não tem justificativa, o ideal é que o proprietário notifique a construtora para que ela faça a entrega o mais rápido possível. Todo período de atraso é de responsabilidade da construtora. Ela vai ter que arcar com todos os prejuízos que o comprador teve, inclusive eventuais aluguéis que ele teve de pagar enquanto espera o imóvel, algum custo adicional que ele sofreu. E se eventualmente for do interesse do comprador, ele pode até extinguir o contrato, pode até resolvê-lo e buscar de volta todos os valores que ele eventualmente pagou, corrigido com juros e acrescido até de algum tipo de dano, de indenização por um dano que ele tenha eventualmente sofrido. Maringá, Curitiba e Londrina lideram o ranking em gasto de água por pessoa entre as 10 maiores cidades do Paraná. De acordo com dados da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, obtidos pelo jornal Gazeta do Povo, o consumo médio domiciliar em um ano foi de quase 122 litros por maringaense e londrinense, e aproximadamente 116 litros em Curitiba. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma pessoa precisa de 110 litros de água tratada por dia para satisfazer as necessidades básicas de consumo e higiene, ou seja, os paranaenses estão acima da média necessária. O número de crianças e adolescentes vítimas de violência em Maringá aumentou 81% este ano. Os dados são do Centro de Referência Especializado da Assistência Social e revelam que dos atendimentos realizados de janeiro a agosto, apenas 3 apontam que o agressor não é da família. Até a última semana, 67 vítimas de 3 a 17 anos foram atendidas. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 37. Os dados ainda revelam que a maioria dos casos envolve exploração sexual. Denuncie violência contra crianças e adolescentes pelo telefone 0800 643 5115. O serviço funciona das 8 da manhã às 11 da noite. Vamos falar agora sobre emagrecimento. A cirurgia bariátrica tem como objetivo a melhora da qualidade de vida através da perda de peso. Mas só fazer a cirurgia não basta. É preciso cuidar também da parte nutricional. Professora, o que é uma cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica ela é um método para diminuir a obesidade grave. Né? O paciente que tem IMC acima de 35, 40 e que não consegue perder peso com outros tratamentos efetivos, né? Que é tratamento medicamentoso, tratamento nutricional, então ele se submete a uma cirurgia que pode ser uma cirurgia só de restrição, uma cirurgia que você diminui o tamanho do estômago e ele passa a consumir menos, ou pode ser uma cirurgia que ele mexe no segmento intestinal e ele não consegue absorver determinados nutrientes. Quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia nós temos vários tipos de cirurgia. Temos cirurgias mais antigas, que é a cirurgia restritiva, né, que eles tiram um segmento do estômago, faz o grampeamento de um segmento do estômago e deixa aí um volume pequeno. Antigamente era deixado 20 ml, hoje se deixa 40, 50, aí depende do cirurgião que vai deixar, né, mas ele não tem nenhuma implicação na parte intestinal. E eu tenho outro tipo de cirurgia, que é a cirurgia onde eu vou ter, que a gente chama de cirurgia combinada, é uma cirurgia de restrição do estômago com desabsorção. Então, eles mexem, tiram um pedaço do estômago, deixam o estômago menor, diminui o volume e ainda desvia parte do intestino para que esse alimento não seja, ou esse nutriente não seja absorvido. Então, e nós temos aí outras modalidades aí de cirurgia, que é o balão intragástrico, que hoje é pouco usual, né? E ou as cirurgias mais novas, que é a de desvio bílio-pancreático também. Então, tem várias modalidades aí, de 3 a 4 modalidades, que são mais usual hoje. Mas o que mais se faz é um tipo de cirurgia chamado de capela. Quais são os cuidados que o paciente tem que tomar antes, no pré e no pós-operatório? A gente começa já com a orientação nutricional do paciente no pré-cirúrgico. Então, tudo que vai ser orientado no pós-cirúrgico é colocado para ele antes. Antes da cirurgia, esse paciente ele vai ter que passar pela uma avaliação de um nutricionista, de um endócrino e de uma psicóloga, para ver se ele pode realmente estar apto a fazer a cirurgia.
Na parte nutricional, a gente vai orientar como que vai ser a dieta líquida, porque ele não pode consumir nas primeiras 2 semanas nada de sólido, e qual que vai ser a evolução dessa dieta no decorrer do pós-cirúrgico. Então, todos os procedimentos que vão ser feitos depois é explicado para o paciente no pré-cirúrgico. Alguns pacientes, eles ainda fazem uma restrição alimentar adaptativa, mas a maioria não. A maioria quer fazer o tratamento, receber as orientações só para o pós-cirúrgico. Quando a alça da sua bolsa quebra ou a sola do seu sapato descola, você deixa de lado, joga fora ou procura alguém para resolver? Se a sua opção é encontrar um profissional, só pode ser o sapateiro, certo? E é com este profissional que a repórter Ive Valsec foi conversar. Confira agora no quadro O que você faz. As prateleiras cheias denunciam a rotina movimentada do sapateiro Elias Garcia, que herdou do pai o gosto pelo negócio. Só para se ter uma ideia, quase 100 pessoas buscam os serviços dele todos os dias. Eu comecei através do meu pai, ele trabalhava comigo, aí ele se aposentou e eu fiquei então tomando conta. No início eu achava um pouquinho estranho, né, até mesmo pela minha idade, mas depois eu fui vendo que não tinha nada a ver, que tudo que eu conseguia aí através de outro tipo de trabalho, eu viajava, ganhava razoavelmente bem, mas hoje aqui eu vivo, acho que melhor do que quando eu viajar, fico mais tempo com a minha família e para mim está sendo bem melhor, até mesmo financeiramente, profissionalmente. Então dá para tirar um dinheiro bacana com essa profissão? Diria que dá para sobreviver tranquilo, tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, não pago aluguel, então diria que dá para sobreviver tranquilamente. E os defeitos mais frequentes de bolsas, sapatos? É que hoje o mercado chinês invadiu em referente a bolsas, né? Vem muita bolsa da China, muito problema, zíper, cursor, alça rasgado, arrebentado, até mesmo pessoas que compram em São Paulo para revender, então traz bastante para a gente nesse sentido. Você consegue consertar qualquer tipo de defeito? Você consegue dar um jeito aqui? Sim, eu tento não deixar ninguém na mão, fazer tudo que vem para me fazer. Ele pode ser definido como profissional que faz diversos trabalhos com calçados, mas hoje em dia os sapateiros ultrapassaram suas próprias barreiras e consertam artigos como bolsas, cintos e carteiras. Apesar de muitos sapateiros como Elias não se limitarem apenas ao conserto de calçados, há quem apareça na sapataria com pedidos não tão convencionais. Vem gente pedir para mim trocar botão de peças íntimas, coisas que não tem nada a ver. Se eu tenho botão de pressão, às vezes eu troco, mas não dou muita preferência não, porque toma um pouquinho do tempo e o tempo é bem escasso. A gente está aqui agora no espaço de trabalho do Elias, ele vai mostrar para a gente como funciona um pouco o dia a dia de conserto de um sapato. Elias, explica para a gente o que você está fazendo nesse sapato. Esse sapato aqui é de uma loja que vendeu aqui no centro. E ele rasgou a palmilha e para a loja mandar para a fábrica demora a torno de 30 a 40 dias, só que o cliente não espera. Então a loja manda para mim e eu devolvo para eles em 24 horas. Ele rasgou a palmilha, eu tive que abrir ele para mim colocar um reforço na palmilha dentro para fechar ele novamente. Você tem contrato com as lojas, Elias? Quantas lojas aqui em Maringá você atende? Olha, na verdade aqui essas da Avenida Brasil aqui eu atendo todas. Essas lojas de bijuterias, bolsas, aqui do centro, a maioria todas sou eu que atendo. Você tem contrato com essas lojas? Tenho contrato. Essa é para quem gosta da comida e da cultura japonesa. Maringá é sede do 22º Festival Nipo Brasileiro. Como nos anos anteriores, a SEMA é o lugar que está recebendo o evento. Através do festival, os descendentes de japoneses podem mostrar um pouco mais da cultura do país oriental. Além disso, a Nipo, como é conhecida, tem o objetivo de incentivar os jovens descendentes a conhecer e manter os costumes japoneses, além de despertar a curiosidade da população. O festival vai até o próximo sábado e vai ter apresentações de grupos folclóricos, shows musicais, além de danças e comidas típicas.